Muito bom dia a todos, o meu nome é Henrique Tomé, faço parte do Departamento de Analistas e vou-vos guiar aqui na nossa rubrica semanal na apresentação que usualmente já devem ter reparado que fazemos. O tema desta semana ronda então aqui a inflação, uma vez que esta semana existem vários indicadores sobre a inflação a serem divulgados, não só numa economia, mas em várias, e portanto vamos aqui dedicar um pouco de mais do nosso tempo. Antes de avançarmos, vamos aqui, como já é habitual, ver também aquilo que marcou a semana passada e aquilo que também pode vir aqui, de certa maneira, a marcar este início de semana. E vamos perceber de que forma é que os dados da semana passada poderão aqui impactar o sentimento no mercado. Vou só aqui passar para a tela cheia, só para que possam ver com mais qualidade. Ora, na sexta-feira passada, como foi a primeira sexta-feira do mês, como já sabem, foi então divulgado o relatório do NFP. Relatório esse que acabou por ficar muito aquém das expectativas. Ora, esperava-se que a economia americana pudesse vir a acrescentar quase 1 milhão de novos empregos e acabou por apresentar apenas um acréscimo de 266 mil novos empregos. Ora, estes dados voltam aqui a causar alguma tensão no mercado laboral nos Estados Unidos e começa aqui novamente a preocupar os investidores e eventualmente também a Reserva Federal, pois o mercado laboral não está a conseguir acompanhar o ritmo, por exemplo, da inflação, que é o tema então desta semana. E aqui o NFP claramente a ficar muito aquém das expectativas. Novamente também a destacar nessa semana é que o ADP e o NFP têm vindo aqui a ter uma correlação cada vez mais longínqua e a coerência entre ambos os indicadores acabam por também se perder ao longo dos últimos meses. No entanto, na sexta-feira, nesse mesmo dia em que foram divulgados os dados do NFP, foi também divulgado aqui os dados relativamente aos salários dos trabalhadores que não acabaram por não serem tão maus como os dados do emprego, pois uma vez que aqui os rendimentos estão aqui em máximos históricos e aqui também colocar, lá está, o mercado laboral sobre pressão. Mais coisas que marcaram esta semana. O mercado das criptomoedas voltou a ser destaque, no caso da Ethereum a ultrapassar a marca dos 4.000 durante o fim de semana. A Ethereum há 3 semanas quase consecutivas, ou praticamente consecutivas, a bater novos máximos, sempre a valorizar, e aqui o mercado das criptomoedas a continuar a valorizar e a captar continuamente a atenção dos investidores. Ora, também por parte da SpaceX, de parte do Elon Musk, já veio a dizer que possivelmente pode aceitar a Dogecoin como um meio de pagamento. Ora, a reação na moeda não houve qualquer tipo de reação na moeda, mas aqui, novamente, a criar, de certa maneira, alguma especulação em torno de alguns tokens no mercado das criptomoedas, pois tokens como a Dogecoin não têm, ou pelo menos a proposta de valor é quase nula e não tem muita usabilidade, mas aqui Elon Musk a tentar puxar um pouco mais por este token em questão. Avançando então para aqui a nossa apresentação, ainda não para o tópico da semana, mas vamos aqui ver outros acontecimentos que também marcaram a semana passada. Ora, se nós olharmos aqui para o gráfico do sentimento, aqui o índice de sentimento, conseguimos ver que volta aqui a colocar-se alguns padrões que começam aqui também novamente a provocar alguma preocupação por parte dos investidores. Ora, na altura em que eu estou a gravar este vídeo, a sessão anterior tinha sido já marcada por fortes movimentos de baixa, a sessão de hoje, portanto dia 11, também a ser maioritariamente marcada por movimentos de baixa, tanto nos índices norte-americanos, depois como consequência também espalhar-se para os índices asiáticos e também para os índices europeus, e nós conseguimos ver aqui, portanto aqui o índice de sentimento que recorre a várias métricas para medir, desde a volatilidade ao sentimento no mercado e a atividade no mercado das opções,
nós conseguimos ver que novamente os padrões voltam aqui a repetir-se. Ora, se olharmos para o gráfico do lado direito, e nós, se nos focarmos aqui no indicador que está a vermelho, conseguimos ver novamente o preço aqui atingir níveis de risco e que, por outro lado, temos aqui o caso do S&P em máximos históricos e também a poder ver aqui, de certa maneira, criar alguma divergência que poderá vir aqui pressionar não só o S&P, como é óbvio, mas os restantes índices sob pressão. E, de facto, durante a sessão de hoje, durante a sessão anterior, também temos vindo a assistir exatamente a isso. Ora, se olharmos aqui também com mais detalhe, conseguimos ver que os últimos tempos, aqui do gráfico do lado direito também, a linha a vermelho e a linha verde, que são referentes ao ano passado, ao final do ano passado, agosto e dezembro, conseguimos ver que já estão aqui a dar sinais de oversold, overbought, e aqui claramente motivado também por todos os estímulos que têm sido introduzidos na economia e têm de certa maneira alavancado muito os índices e os preços das ações. Ora, estamos então aqui também a mostrar e a sinalizar alguns fatores de risco que eventualmente poderão aqui causar pressões adicionais aos índices, como aquelas que nós temos estado a assistir agora no início desta nova semana. Para além deste indicador, temos também os comentários de Yellen, que marcaram semana passada, depois da secretária do Tesouro dos Estados Unidos ter referido que há a possibilidade de existir a necessidade de novos aumentos das taxas de juros para evitar que a economia entre em sobreaquecimento. Ora, a reação do mercado foi quase de imediato, assistimos logo não só aos índices norte-americanos, mas os índices europeus também, como o DAX, a reagirem de forma bastante negativa a estas declarações, sendo que minutos depois Yellen veio a tentar atenuar de certa maneira aquilo que foi dito, mas claramente aqui Yellen, que já foi responsável da Fed, aqui demonstrar alguma preocupação e poderá aqui, de certa maneira, não a curto prazo, mas eventualmente médio e longo prazo, interferir com algumas das intenções por parte das medidas da Fed. Reparem também aqui no índice ISM de preços, conseguimos ver que estamos aqui a atingir máximos de 2008, na altura em que o petróleo, por exemplo, tendo aqui o petróleo como referência também, sendo uma métrica, um bom ativo para medir os níveis de inflação ou os perigos, aqui a atingir esses valores, portanto aqui também certamente a ser um fator de risco. Conseguimos ver aqui também o quantitative easing ao longo dos últimos tempos. Como podem ver, não sei se conseguem ver bem, mas a gráfico cinzento ou a linha cinzenta encontra-se relativamente estável em comparação com as outras métricas, mas poderá aqui haver alterações e esse acaba por ser também um dos principais fatores de risco. Ora, a reação dos índices na semana passada foi muito clara. Os índices continuam a necessitar muito dos apoios da bengala que tem sido a Fed, e a redução, quer seja do programa de quantitative easing, quer seja o aumento das taxas de juros, essa retirada de estímulos ainda parece ser um fator que cria bastante nervosismo nos índices. E claro que não é isso que Powell nem a Reserva Federal quer introduzir no mercado, mas de facto, enquanto a inflação continua a evoluir a um ritmo relativamente elevado e o mercado laboral continua, por outro lado, a atrasar muito e a não conseguir acompanhar essa evolução, há necessidade de haver aqui alguma intervenção por parte da Reserva Federal. E aí sim será o principal desafio. Conseguimos ver aqui a evolução do CPI ao longo dos últimos tempos. Também conseguimos ver aqui, de certa maneira, algumas perspectivas. Reparem que, de certa maneira, todos os valores que têm sido divulgados entram na média que se esperava, e também não podemos esquecer que o ano passado acabou por se revelar um ano relativamente ou bastante atípico, e todos os dados acabam por também não ser dados reais, na verdade, devido às medidas de confinamento que vieram aqui
a provocar grandes oscilações, não só no mercado, mas também a nível dos indicadores económicos. E por isso aqui as variações também acabam, de certa maneira, por ser um pouco mais notórias e um pouco mais fortes. Conseguimos ver também aqui a correlação que tem vindo aqui a ocorrer em relação ao ouro e às IELTS, os juros da dívida soberana há 10 anos, e conseguimos ver claramente que as IELTS têm sido um dos grandes fatores de risco para o ouro. Nos últimos tempos as IELTS têm vindo a abrandar um pouco e reparem que coincide na altura em que o ouro tem vindo a prolongar os ganhos de forma bastante acentuada. O ouro aqui claramente a aproveitar não só o facto do dólar americano estar um pouco mais fraco, mas também o facto das IELTS terem estado aqui a abrandar um bom bocado e claramente a impulsionar muito os preços do ouro, à medida também que as preocupações em torno da inflação continuam a aumentar. Ora, sobre esta semana, como eu estava a dizer no início da apresentação, temos então vários dados a serem divulgados sobre a inflação, não só nos Estados Unidos, mas em vários países. Ora, na segunda-feira foram divulgados os dados na Noruega, temos também China e temos aqui na quarta-feira já os dados mais na zona euro, onde a Alemanha e depois também nos Estados Unidos a serem divulgados. Temos também na quinta-feira dados sobre os Estados Unidos que merecem aqui destaque e claramente que aqui depois, ainda por cima, depois dos dados que foram divulgados na sexta-feira, que ficaram francamente aquém das expectativas, francamente fracos, aqui claramente que os dados sobre a inflação poderão ser um grande fator de risco. Ora, se formos aqui ver a evolução da inflação nos últimos tempos nos Estados Unidos, conseguimos ver que em termos mensais, o último mês acabou por apresentar, o último trimestre aliás, acabou por apresentar uma subida bastante acentuada. Espera-se também que este mês e em comparação anual também se registra aqui um aumento mais acentuado. Agora, será interessante perceber a reação do mercado e como é que o mercado irá reagir. Ora, não nos podemos esquecer também que os últimos dados em que foram divulgados os dados referentes à inflação nos Estados Unidos, o mercado acabou por nem sequer reagir de forma tão negativa como se esperava. Não vimos um dólar a valorizar, muito pelo contrário, e vimos o ouro também a valorizar bastante e os índices até de certa maneira a ganhar um momentum a curto prazo. Uma vez que, lá está, voltando aqui a reforçar a tese do NFP, uma vez que o relatório saiu tão aquém das expectativas e os dados foram modestamente fracos à medida que a economia também começa aqui a reabrir, será interessante perceber se de facto existir aqui um aumento do CPI na casa dos 3,6% em comparação com os últimos dados que saíram, que rondavam os 2,6%, se poderá haver algum nervosismo por parte dos mercados. Este certamente será o principal destaque desta semana e aqui será onde os investidores irão alocar mais o seu tempo e a sua atenção. Ora, chegamos então aqui ao fim da nossa apresentação, espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana. Muito obrigado a todos por terem assistido. Já sabem que diariamente nós temos a abertura de mercado norte-americano e se quiserem participar, sintam-se à vontade, têm sempre o link disponível na Xstation e poderão também acompanhar a evolução destes dados macroeconómicos e também a reação do mercado a tempo real. E ora bem, da minha parte então é tudo, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios e muito obrigado novamente.